Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, e vamos ler do verso 22 ao 32. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Mas disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? O cenário desse texto, então, é o templo de Jerusalém. Era momento de uma festa chamada Festa da Dedicação, e nesta festa se comemorava, na verdade, um período de libertação, de restauração do culto que havia no templo. Por volta do ano 164 a.C., um homem chamado Antíoco Epifânio, ele contaminou os sacerdotes com uma visão diferenciada, talvez herege, com certeza herege, acerca do culto que se oferecia a Deus, e ele conseguiu introduzir dentro do templo um culto pagão. Mas um homem chamado Judas Macabeus, ele liderou naquele tempo uma espécie de revolta com relação a tudo aquilo que estava sendo feito, que contaminava o culto ao Senhor dentro do templo, que era considerado a casa do próprio Deus. E por conta disso, os judeus venceram naquele tempo aquela contaminação herética, e eles então restabeleceram a adoração no templo, de forma que só Deus, Jeová, era cultuado, glorificado naquele lugar. Então a festa da dedicação ela passou a ser comemorada por conta de que Deus voltou a ser glorificado no seu próprio templo. E era naquele momento em que Jesus passeava pelo templo e ele chegou até o pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era uma parte do templo que era coberta, era como se fosse uma das entradas do templo, mas tinha ali uma laje sustentada por algumas colunas e ficava do lado leste do templo, que era considerado o lado dos gentios. Gentios eram as pessoas que não pertenciam ao povo judeu, ao povo de Deus. Mas, se nós percebemos no texto anterior, Jesus estava falando já sobre a questão de ter as pessoas como um rebanho, dele ser o pastor. Ele falou sobre o mercenário, aquele que não era o verdadeiro pastor e que queria enganar as ovelhas. Mas ele disse para as pessoas naquele momento que havia outras ovelhas que não pertenciam àquele rebanho, que ele deveria alcançar e que elas pertenceriam ao seu rebanho. Jesus estava falando dos gentios. Agora, na festa da dedicação, ele chega no lado dos gentios e ele começa a falar, e o assunto é o reino de Deus. O assunto é arrependimento de pecados e fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, como sendo a ponte de religação com o Senhor e uma porta que se abre para a vida eterna. Então, alguns judeus chegaram até Jesus e o interpelaram. Preste atenção nisso. A interpelação ela acontece quando alguém interrompe o outro que está falando. Quando alguém quer quebrar um raciocínio do outro. Quando alguém quer incluir uma espécie de mensagem diferente daquela que está sendo transmitida. Eles dizem assim para Jesus publicamente: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente.
Há duas observações que nós temos que fazer simplesmente nessa frase que os judeus falaram para Jesus na frente das pessoas para quem Jesus pregava. A primeira delas é a questão: se tu és o Filho de Deus. E a segunda é o termo que eles usaram pondo em questão o caráter de Cristo Jesus, falando, dize-o francamente. Como se em algum momento de algum discurso, ou alguns dos discursos de Jesus, Jesus não tivesse sido franco, Jesus não tivesse sido verdadeiro. Quando ele coloca em questão, se tu és o Cristo, ou se tu és o Filho de Deus, essa pergunta nos remete a um momento em que Jesus passou logo após o seu batismo, e que foi impelido, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Se os irmãos lembrarem comigo o texto que está lá em Lucas, capítulo 4, Satanás no deserto chegou para Jesus e fez a mesma pergunta: se tu és o Filho de Deus. E fez duas vezes. Na primeira vez ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus estava há 40 dias jejuando. Jesus tinha fome enquanto homem que era. E Satanás foi num ponto fraco naquele momento em que Jesus estava passando fome e colocou em questão a identidade de Jesus, se ele era de fato o Filho de Deus. Mas Jesus não obedeceu Satanás, Jesus não cedeu àquela tentação. E ele disse: para trás de mim, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás, mais uma vez, Lucas 4, no versículo 9, ele volta a falar a mesma frase. Agora no pináculo do templo, ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordens ao teu respeito. E Jesus, mais uma vez, vence Satanás pela palavra, não cede àquela tentação. Mas agora, nesse período da festa da dedicação, não é mais Satanás, e sim pessoas movidas com a mesma palavra, com a mesma intenção, então pelo mesmo Espírito que moveu Satanás naquele momento a tentar Jesus. E eles falam: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, diga-nos francamente. Irmãos, a importância de nós crermos em Jesus como o Filho de Deus, ela é fundamental para a nossa convicção de que existe, de fato, uma comunhão, uma ligação entre nós e o Eterno, entre nós e Deus. É fundamental para a nossa fé sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, morreu, mas ressuscitou, então está vivo. E por conta disso, Ele tem poder de nos dar a vida. Muitas pessoas querem ter uma vida de religião, de comunhão com Deus, com o Eterno, mas distantes de Jesus. Então, nós temos que perceber que quando Satanás coloca em questão a identidade de Jesus, se nós não nos deixarmos vencer toda essa tentação de crer, de passar por esse processo de fé, em que Jesus é de fato o Filho de Deus, Jesus é Deus, nós não vamos restabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Não existe religação com Deus em outra pessoa que não seja Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o princípio da nossa fé tem que ser Jesus Cristo. Porque é nesse nome que existe autoridade sobre os céus e sobre a terra. É possível que você tenha fé em diversas outras coisas, mas o que a palavra nos leva a refletir é que só nesse nome, Jesus Cristo, existe poder para transformar, para mudar e para religar a nossa vida a Deus. Jesus mostrou no seu ministério aqui que com a fé nele,
nós poderemos conseguir muitas coisas aqui. Ele curou muitos enfermos, ele restaurou a vista a muitos cegos, ele ressuscitou pessoas, mostrando de fato seu poder sobre a vida e sobre a morte. Mas a mensagem central da vinda de Jesus enquanto Filho de Deus não era simplesmente curar no plano físico as pessoas que estavam aqui. Era de curar principalmente no plano espiritual, restaurando a comunhão de todos nós com o nosso Deus, nos conduzindo de volta à presença do Eterno. Então, quando aqueles judeus chegaram e perguntaram, interpelaram, e perguntaram, se tu és o Cristo, o que na verdade eles estavam querendo fazer foi o mesmo que Satanás quis fazer lá no deserto. Desconstruir toda a mensagem de Jesus que estava sendo pregada aos gentios, que haveriam de pertencer ao seu rebanho. E depois, quando eles falaram, dize-nos francamente, o que eles estavam querendo colocar em dúvida era o caráter e a personalidade de Jesus. Porque as Escrituras já diziam que o pai da mentira é Satanás. E no texto anterior a esse que nós estamos lendo, muitas pessoas estavam em dúvida de fato com relação à identidade de Jesus. E muitos diziam que ele fazia milagres da parte de Belzebu, que era o maioral de todos os demônios. Se os irmãos olharem em João capítulo 10, logo no verso 21, o anterior ao verso que nós lemos, diz assim, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Alguns estavam defendendo Jesus, porque outros estavam questionando Jesus. Agora, aqueles que estavam questionando Jesus continuam querendo atribuir a ele um caráter mentiroso. Qual foi a resposta de Jesus? Olha no verso 25. Jesus respondeu-lhes, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam a meu respeito. Percebam, irmãos, até que ponto as nossas palavras podem nos levar, ou fazem nos chegar, e a partir da onde são as nossas obras que vão demonstrar quem de fato nós somos, e a veracidade da nossa identidade, e da mensagem que nós proferimos. Jesus estava falando, foi questionado por aquilo que ele falava. Então ele fez o quê? Recorreu à sua vida, às suas obras, e elas testificaram de tudo aquilo que ele estava pregando e ensinando. Nós precisamos olhar para a nossa vida, aplicarmos essa mensagem, a partir do momento em que, se nós quisermos viver uma vida simplesmente no plano religioso, de um relacionamento meio que ritualístico com o nosso Deus, como muitos dos fariseus viviam, nós não vamos conseguir levarmos uma mensagem que seja verdadeira e impactante ao coração das pessoas, e nem mesmo ao nosso coração. Muitas pessoas querem ver transformações dentro da sua própria casa. Muitas pessoas querem ver seus maridos sendo transformados, mudados em seu temperamento. Muitas pessoas querem ver suas esposas modificadas, melhoradas. Muitas pessoas querem ver o poder de Deus agindo na vida dos seus filhos. Mas não têm permitido que a palavra penetre em seus próprios corações. E aquilo que eles ensinam dia após dia, tem batido e voltado como um eco, e não tem sido absorvido pelas pessoas que caminham com eles. Porque as obras que são feitas, as atitudes que são tomadas, não coadunam, não combinam com a mensagem que é falada ou pregada. Com Jesus, não. A Bíblia testifica que Jesus veio em carne, ou seja, o Filho de Deus veio, se encarnou, ou seja, foi homem,
100% homem e 100% Deus. E enquanto 100% homem, ele tinha a opção de pecar, mas ele nunca pecou. Ele tinha toda a autoridade, não só pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Minha pergunta que vem a nós hoje, irmãos: o que as nossas obras, ou as obras que nós fazemos, têm testificado a nosso respeito? É certo e é fato que ninguém é perfeito, porque enquanto estivermos nesse corpo, nós seremos pecadores. O próprio Jesus disse isso, mas ele veio na sua mensagem com um conceito de graça, que alimenta o perdão, a misericórdia. Mas não é uma graça complacente, nem condescendente. Ele é longânimo, paciente, mas ele é justo. E nós enfraquecemos não só o nosso discurso, nós enfraquecemos a nossa vida quando nós não estamos vivendo segundo os padrões e os preceitos de Deus. Porque não é simplesmente o fato de estarmos na igreja que nós estaremos no caminho. O caminho é Jesus, é Cristo. A igreja, ela comporta e suporta aqueles que foram salvos por Jesus, e estão na igreja aqueles que querem ser salvos por Jesus, que talvez ainda não foram. Mas é Jesus quem faz essa obra. Então a resposta de Jesus foi: eu já disse isso para vocês e vocês não creram. Mas olhem para as obras que eu faço em nome do meu Pai, porque elas testificam a meu respeito. E a partir daquela interpelação, a partir daquela resposta que Jesus deu aos judeus, então começou ele a falar sobre o reino do Senhor como um rebanho de ovelhas, onde ele assumia a postura de pastor. Verso 26, ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus lança agora uma verdade sobre aqueles judeus que vieram interpelá-lo. Vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Há três possibilidades de se interpretar isso que Jesus falou. Na verdade, elas se completam. Não são três possibilidades divergentes, elas são convergentes. Olha o que Jesus disse: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Nós podemos interpretar essa palavra afirmando que a falta de fé é consequência da ausência no rebanho de Cristo Jesus. E você pode ver isso de uma forma prática, você pode confirmar isso, comprovar isso. Se alguém que já participou do rebanho de Cristo Jesus e hoje já não está, quero me referir ao rebanho enquanto a igreja do Senhor Jesus, foi porque de fato ele esfriou na fé. Se ele esfriou na fé, houve falta de fé. Mas uma só, por exemplo, que leva muitas pessoas a se afastarem do rebanho de Cristo Jesus, é porque a fé que elas tinham não estavam somente em Cristo Jesus, estavam em pessoas. Tinham fé no líder. E quando se decepcionaram com o líder, se afastaram, se enfraqueceram, se esfriaram na fé. Houve falta de fé. Sim ou não? Houve falta de fé. A segunda possibilidade de nós interpretarmos o que Jesus falou é que a presença no rebanho é ou deveria ser prova da existência de fé. O que isso significa? Se nós estamos aqui, isso já é prova de que existe alguma fé em nós que nos leva a crer que a mensagem de Deus é pregada aqui. Ninguém gostaria de estar num lugar onde o poder de Deus não se manifesta. Eu não iria a um lugar onde Deus não estivesse, onde eu não tivesse a certeza que Deus estaria lá. Mas o que acontece, irmãos? A presença no rebanho
ela é ou deveria ser prova da existência de fé. Por que deveria ser? Porque muitas pessoas não estão movidas pelo sentimento verdadeiro de que é Deus quem fala, de que é Deus quem age, de que todas as coisas pertencem a Deus, inclusive as suas próprias vidas. Algumas pessoas estão motivadas por um interesse que não é o verdadeiro, o que não deveria ser o verdadeiro. Por isso que Jesus levava a maior parte do tempo ensinando. Ele curava, fazia milagres, mas a maioria dos milagres trazia consigo um ensinamento, ou era a parte prática daquilo que ele estava ensinando. Por isso que ele diz, olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam aquilo que eu digo a vocês. A terceira possibilidade de interpretarmos esse versículo 26 é que é a fé que nos possibilita pertencer de forma real e verdadeira ao rebanho. Você só pode pertencer ao rebanho de Cristo Jesus, ou pertencer verdadeiramente ao rebanho de Cristo Jesus, se for pela fé. E aí nós vamos enfrentar uma verdade, e que Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, nem todos que estão no rebanho, aí eu estou falando fisicamente, no plano físico, nem todos que estão presentes, às vezes na congregação de Cristo Jesus, pertencem ao rebanho de Cristo Jesus, porque é a fé que possibilita cada um de nós pertencermos de forma verdadeira ao rebanho do Senhor Jesus. Portanto, houve um momento que uma multidão seguia Jesus. Por quê? Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles estavam atrás de Jesus para verem mais, para comerem mais, e aí Jesus os confronta, dizendo, olha, vocês estão me buscando, vocês estão atrás de mim, porque eu alimentei vocês com o pão daqui da terra, mas se vocês não comerem o pão dos céus, que sou eu, o pão da vida, vocês não terão parte com Deus. E aí os judeus disseram assim, duro é ouvir esse discurso, e começaram a afastar. Primeiro eles contestaram que Jesus está falando, duro é ouvir esse discurso, mas era bom comer o pão que Jesus alimentava eles, multiplicava diante deles. Mas ouvir o discurso de Jesus, que era por meio dele, o Filho de Deus, que eles haveriam de viver a eternidade, muitos dos judeus não gostaram de ouvir. E abandonaram Jesus. Aí Jesus olha para os 12 discípulos e diz assim, e vocês? O que vocês têm a dizer? Como quem diz assim, se quiserem ir, podem ir. E aí Pedro diz o quê? Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro e alguns dos discípulos estavam conscientes de que o que alimentava a vida deles não era o pão que Jesus multiplicava, mas sim o pão da vida, a palavra que alimentava o espírito de cada um deles. Irmãos, nós precisamos policiar o nosso coração, a nossa mente, e vermos onde estão os nossos valores, e monitorarmos a nossa fé. Independente do que temos, se somos pobres ou ricos, se somos importantes ou não na sociedade, se temos um título de doutor ou não, independente se nós fizemos toda a graduação, mestrado, doutorado, independente se temos ou não uma família estruturada ou não, preste atenção nisso. O que nos traz a segurança e a motivação de uma esperança viva é a presença de Jesus. Não são as coisas materiais. É Jesus quem nos sustenta. Nele nos movemos, nele nós existimos. As coisas trazem alegria momentânea, sim, irmãos. Conforto todo mundo quer.
Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que conforto não é bom, que as coisas materiais bem usadas não são boas. Mas eu quero ser autêntico e verdadeiro em dizer para os irmãos o que a palavra diz. A verdadeira alegria não vem dessas coisas. Ela vem de Deus através de Jesus. Nós precisamos alimentar a nossa alma, nosso espírito em Cristo Jesus, para que nunca nos falte a alegria, a paz, a segurança da presença de Cristo em nós. Continuando, no discurso de Jesus, então, ele declara aquilo que era necessário para ser sua ovelha. Primeiro ele fala da sua relação, começa a dizer que as pessoas poderiam ser ovelhas e ele ser o seu pastor. Mas aí ele começa a colocar alguns requisitos, algumas prerrogativas. No verso 27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então há duas coisas aqui que são necessárias para nós sermos ovelhas de Cristo Jesus. A primeira delas é ouvir e a segunda é seguir. Muitas pessoas ouvem e não seguem. E muitas pessoas querem seguir sem ouvir. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir no sentido de dar atenção, de absorver seus ensinamentos, de deixar que a sua mente seja transformada pela palavra que se ouve. João capítulo 5, no verso 24, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Qual é o caminho? Ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra, não dá para passar por esse processo de transformação da mente. E sem o processo de transformação da mente, que é a metanoia, não existe a conversão. Sem a conversão não existe a salvação. Sem salvação não se passa da morte para a vida. Você é simplesmente um ser humano material, um homem natural, e a sua vida vai se encerrar aqui. O que você vai provar é a eternidade no inferno. Mas em Cristo Jesus você tem uma vida eterna nos céus com Deus. Seguir a Cristo significa moldar as suas atitudes ao caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo que nós poderíamos dizer mais douto, mais sábio, que mais contribuiu escrevendo as cartas nas Escrituras Sagradas. Foram 13 cartas que Paulo escreveu no cânon do Novo Testamento, que tem 27 livros. Paulo disse, depois de ter estudado com pessoas, os melhores mestres, depois de ter participado do Sinédrio, lugar onde se participavam as pessoas mais cultas e inteligentes daquela época, ele se converte verdadeiramente a Jesus e diz: portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Ele passa a viver pela fé. Houve uma mudança, uma transformação. Por isso foi ele quem disse aos Romanos, capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo seguia a Cristo. Antes, ele interpelava e perseguia. Depois da sua conversão, depois de ter ouvido Jesus Cristo falando com ele no caminho de Damasco, ele se converteu, ele passou a ser um seguidor de Cristo Jesus. Agora, irmãos, então, para sermos ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir e seguir. Mas é maravilhoso nós sabermos que Jesus, enquanto pastor, ele se comprometeu com cada um de nós que optamos e nos permitimos ser suas ovelhas.
No verso 27 e 28 desse texto de João 10, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. 3 compromissos são assumidos por Jesus aqui, irmãos. O primeiro deles é de conhecer as suas ovelhas. Agora eu faço uma pergunta para cada um de nós aqui. Nós podemos ouvir e seguir a Jesus ou não. Mas o fato de sabermos que Ele nos conhece já é uma motivação, já é uma razão para nós ouvirmos e seguirmos a Ele. E quais seriam os benefícios que nós poderíamos trazer à nossa vida em ouvirmos e seguirmos alguém que nos conhece? A palavra que está em questão é conhecer. É aquilo que Jesus prometeu fazer a nosso respeito. Nos conhecer. A resposta seria: se Jesus nos conhece perfeitamente, e não é um conhecimento humano, porque você poderia dizer, eu conheço meu esposo. Você poderia dizer, eu conheço a minha esposa, a minha mulher, vivo com ela há 20, há 30 anos. Mas aqui nós estamos falando de um conhecimento profundo, conhecimento verdadeiro. Davi diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. É parecido com a mãe que conhece o filho em todo o seu comportamento. É semelhante, mas não é igual. Davi disse, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Uma mãe não conhece todos os caminhos do seu filho. Deus conhece, Jesus conhece. Então, o maior benefício que nós temos de sermos ovelhas do Senhor Jesus, enquanto Ele sendo o conhecedor do nosso coração, da nossa mente, do nosso caminhar, é que Ele tem as respostas para todas as nossas perguntas. Você pode estar se perguntando hoje, por quê que o meu filho adoeceu? Por quê que eu perdi o meu pai quando ainda era criança? Você pode estar se perguntando por quê que eu fui um bom trabalhador e perdi o meu emprego. Você pode estar se perguntando por quê que eu amei tanto o meu esposo ou a minha esposa e fui traído por ele ou por ela. Por que eu zelei tanto pelo meu casamento, pela minha família e ela se perdeu? O fato de Jesus te conhecer significa que Ele tem as respostas para te oferecer. No tempo dEle, da maneira dEle, mas Ele vai te responder. Isso te traz segurança. Isso alimenta a sua esperança, a sua alma. E te faz viver sobre um chão de verdade, no qual você pode se sentir seguro. O segundo compromisso que Jesus assumiu foi o de nos dar a vida eterna. No versículo 28 ele diz, eu lhes dou a vida eterna. O terceiro compromisso que Jesus assumiu foi o compromisso de nos proteger espiritualmente. Ele disse, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando ele fala em não perecer, ele está falando do perecimento espiritual. Ele está falando de que aquele que realmente se entregar ao seu rebanho e fizer dele o seu pastor, terá a certeza e a garantia de que os céus serão uma realidade na sua vida. Não experimentarão a segunda morte, como está escrito em Apocalipse, como sendo a morte espiritual.
E depois Jesus diz: eles não serão arrebatados das minhas mãos. Irmãos, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus justamente para termos essa certeza de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano até mesmo sobre as nossas vontades. E a sua graça, a sua misericórdia e perdão pode nos alcançar de maneira completa e trazer o sustento para a nossa vida em todos os sentidos. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, no verso 17. Nós vamos ver que existem muitas pseudo-ovelhas. Pessoas que pensam participar ou estar no rebanho de Cristo Jesus, mas não são. E a forma com que nós verificamos isso nas Escrituras é que esse texto afirma que elas apostatarão da fé. E por apostatarem da fé, se apostatarão também do rebanho. Por isso que no início nós falamos que uma das maneiras de interpretarmos a palavra de Jesus é que a fé é que nos possibilita pertencer de forma verdadeira ao rebanho de Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, ele diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos enganosos e errados. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí João diz assim, de uma forma muito carinhosa: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora, ou seja, já estamos vivendo os fins dos tempos. Verso 19, ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste, ou para que se manifestasse, que não são todos de nós. O que a Bíblia está nos ensinando é que existe a possibilidade de nós estarmos no rebanho fisicamente, mas enganados espiritualmente. E não é isso que Jesus Cristo quer. Ele quer fazer uma mudança verdadeira na nossa mente, no nosso espírito. Ele quer fazer com que verdadeiramente nós pertençamos ao seu rebanho. Porque é com essas pessoas que ele tem compromisso. É para essas ovelhas verdadeiras que ele declara o seu compromisso de dar a vida eterna, de dar a proteção espiritual. É para essas pessoas que ele tem o compromisso de conhecer, de orientar e de prover. Eu preciso acreditar nisso, queridos. Porque é essa fé que vai fazer com que eu permaneça de maneira verdadeira no rebanho do Senhor Jesus. E aí Jesus conclui o seu discurso. Aquele momento de diálogo agora com os judeus, diante de todos os gentios que estavam ali. E ele fala da identidade daquele que está no rebanho. No verso 31, finaliza-se a passagem dizendo assim: novamente, os judeus pegaram em pedras para atirarem Jesus. E ele então disse para os judeus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Se nós olharmos esta pergunta que Jesus fez para os judeus, questionando-os acerca da motivação do apedrejamento, a motivação do ódio que os judeus sentiram dele naquele momento, posto que se ele fez tantas boas obras da parte do Pai, da parte de Deus, nós podemos comparar essa passagem com aquela em que Jesus estava no Sermão do Monte, Mateus 5,11. Ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha o que Jesus está falando. Os discípulos seriam bem-aventurados, que nós hoje, enquanto os discípulos, seríamos muito felizes se fôssemos perseguidos por causa dele.
E Jesus diz mais. Ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que Jesus está falando é que as nossas obras, por melhores que sejam, elas poderão trazer, elas deverão trazer uma manifestação contrária por parte daqueles que estão nas trevas. Da mesma forma que naquele momento em que Jesus estava falando das coisas boas, Jesus usou das suas boas obras feitas em nome do Pai para testificar a sua mensagem, e os judeus pegaram em pedras para o apedrejarem. Jesus vem dizer a nós hoje, irmãos, para não nos assustarmos se isso vier a acontecer, pelo contrário, para nós nos exultarmos e nos alegrarmos, porque existe uma verdade: a luz brilha, as trevas existem, e quem está nas trevas, quem está acostumado com as trevas, quem está adaptado nas trevas, se incomoda com a presença da luz. É ou não é uma verdade? E se você receber da parte de alguém uma interpelação como Jesus recebeu dos judeus, se você receber perseguição por causa de Cristo Jesus, por ser um cristão, se alegre, exulte seu coração, porque vai ser grande o seu galardão nos céus. O que Jesus está aqui encerrando enquanto mensagem, a sua palavra, o seu discurso, é que o nosso coração não pode estar preso às coisas daqui. Porque enquanto estivermos aqui, estaremos nos deparando com pessoas que estão nas luzes e pessoas que estão nas trevas. Enquanto estivermos aqui, no rebanho físico do Senhor Jesus, podemos estar em comunhão com pessoas que são verdadeiramente do rebanho de Cristo Jesus e pessoas que não pertencem ao rebanho de Cristo Jesus. E a luz do Senhor, que brilha em nossa vida, vai incomodar aqueles que estão nas trevas. Então a mensagem é de perseverança. Perseverar por quê? Porque existe um Deus e Pai de todos, que age sobre todos, em meio de todos e através de todos os seus. Perseverar por quê? Porque existe um pastor. E a presença desse pastor no rebanho, que é o Senhor Jesus, ela é suficiente para trazer a garantia de sustentabilidade, de esperança, de proteção, de vida eterna. Jesus é suficiente para mim, Jesus é suficiente para você. Ele te conhece e Ele tem as respostas. Que Deus te abençoe.